Se você está pensando em aproveitar uma oportunidade em REITs após uma queda aí de mais de 20% nas ações do PLD, assista esse vídeo para entender tudo sobre a Prologis, sua operação, seus números e fique até o final para saber o meu preço justo para a empresa para que você possa tomar uma melhor decisão na hora de investir. E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Meu nome é Fernando Henrique, eu sou analista de investimentos profissional e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou especialista, que é REIT, os Real Estate Investment Trust, que são os parentes dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, tá? E hoje, claro, mais especificamente, nós vamos falar sobre o Prologis, um REIT que é o maior do mundo no segmento de logística, que também é o maior REIT disponível no mercado e que é negociado aí no ticker PLD lá nos Estados Unidos e também no ticker, vou até anotar aqui, P1LD34 no Brasil para quem investe via BDRs, tá bom? Aqui na imagem vocês podem ver inclusive um dos galpões logísticos do REIT, tá? Esse que é um centro logístico portuário que fica em Long Beach, na Califórnia, e tem cerca de 19 mil metros quadrados de tamanho, então é um espaço bem grande, tá? A Prologis, ela foi fundada em 1983, ela foca em mercados de alto crescimento, tá? E ela tem quase 93 milhões de metros quadrados em mais de 4.700 propriedades, né, que são espalhadas aí pela América do Norte, como a gente pode ver aqui, pela Europa, né, pela Ásia também, pelo Brasil, são quase aí 20 países que a PLD, né, o PLD atua, mas é claro que a maior parte da sua receita operacional vem aqui de Estados Unidos, né, que eles tratam, né, só como Estados Unidos, mas na verdade Estados Unidos e Canadá, que são os principais mercados imobiliários do mundo, né? A gente pode ver então que 82% do lucro operacional da empresa vem aí dos Estados Unidos e Canadá. Aqui a gente também pode ver que outras Américas, né, que são basicamente México e Brasil, representam só 5% desse lucro operacional. Então, Europa mais 10%, Ásia mais 3%. É basicamente isso que a empresa atua no mundo, tá? Os números da empresa são bem expressivos. A gente vê aqui mais uma vez, né, que 82% vem dos Estados Unidos, né, do lucro operacional da empresa, e 18% aí vem de fora, né, o resto da operação da empresa, e são 3,6 bilhões de dólares, né, em lucro operacional. Tá? O patrimônio bruto da empresa é de 180 bilhões de dólares. Tá? Isso, na verdade, é o patrimônio bruto de toda a operação. Isso porque 111 bilhões de dólares são patrimônio da própria empresa. Tá? Então, 111 bilhões é o que é da Prologis propriamente dito. Isso porque fora dos Estados Unidos, a empresa ela foca em capital estratégico. Ó. Capital estratégico, ou seja, né, ela não tem o controle da operação, mas ela tem parceiros que vão tocar o negócio e aí a empresa, né, a PLD, tem uma parcela do negócio. Né? Você vê aqui que é bem mais focado nesse capital estratégico fora dos Estados Unidos, tá? Apesar dela ter também uma parte de capital estratégico dentro dos Estados Unidos. Em desenvolvimento, a empresa ela tem mais 1,7 bilhões de dólares, né, em desenvolvimento, que vai aumentar consideravelmente a participação da empresa aqui, ó, fora dos Estados Unidos, porque como a gente pode ver, né, 34% aqui do desenvolvimento da empresa de todo o desenvolvimento da empresa vai ser fora dos Estados Unidos e o patrimônio atual, né, a operação atual é só de 18%, tá? Então vai aumentar aí consideravelmente a participação dela fora dos Estados Unidos, ou seja, ela vem buscando aí se desconcentrar desse mercado norte-americano, mas mesmo assim, com certeza,
a maior parte aí do valor do patrimônio da empresa ainda é muito concentrado nos Estados Unidos, tá? Aqui a gente vê a utilização do espaço da empresa, ou seja, a vacância ao contrário, né? Em fundos imobiliários a gente está acostumado com vacância. Vacância é o que está vago. E aqui é o quanto está ocupado, né? O quanto está sendo utilizado. Então, em média, a empresa tem 85% de ocupação, ou seja, isso dá quase 15% de vacância, né, em média. Mas o mais importante do que ver se está acima ou abaixo da média, né, essa ocupação, ou se tem uma tendência de melhora na ocupação ou não, o mais importante é a gente ver que sempre a empresa conseguiu manter historicamente esse número muito próximo da sua média. A gente vê nos piores momentos, lá em 2011 aqui, que a empresa teve uma ocupação de 81%. E lá nos melhores momentos, a empresa teve 87% de ocupação lá em 2017, 2018. Então, a gente vê que esse número fica muito próximo da média sempre. E esse é o efeito de ter um portfólio muito grande e muito diversificado. Dificilmente, né, essa empresa vai sofrer com vacância, porque ela praticamente controla um segmento imobiliário. Quem procura um galpão logístico de qualidade sempre pode contar com uma Prologis em diferentes países. É totalmente diferente do nosso mercado de fundos imobiliários, que você tem uns 10 imóveis diferentes, né? Nesse caso, quando um imóvel fica vago, a vacância aumenta muito, né? Porque cada imóvel individual é muito importante. Aqui não. Aqui cada imóvel tem um peso muito pequeno do todo, né? O que é positivo, e esses dados aqui de utilização do espaço mostram com certeza isso, né? O quão bom é você ser bem diversificado. Aqui eu trago os 10 principais clientes, né? Os 10 maiores clientes da Prologis, e eles representam cerca de 14% do total de aluguel, o que é muito pouco. O risco, então, é muito baixo, né, de algum desses inquilinos, né, algum desses clientes ter algum problema. Ela é muito pouco concentrada em clientes. E a gente vê, claro, nomes aqui importantíssimos dentro dessa lista, né, como, por exemplo, a Amazon aqui em primeiro lugar. A gente tem FedEx também, DHL, Home Depot, enfim, são empresas de tamanho gigantesco, o que reduz muito, né? Reduz aí ainda mais o risco da empresa, que já é pouquíssimo concentrada dentro desses inquilinos, tá bom? E bom, os contratos da empresa vencem em média, né, daqui a 4,2 anos, o que pode até parecer um prazo relativamente curto, mas muitos desses contratos são atualizados automaticamente. E o mais importante é essa parte aqui, ó, 41% dos aluguéis vencem só depois de 2026, tá? Isso gera, claro, uma excelente previsibilidade das receitas da empresa para os próximos anos. E já que a gente está falando de aluguel, de imóvel, né, quando a gente pensa em fundos imobiliários e também em REITs, a gente procura sempre saber sobre os dividendos, né? E aqui está o pagamento histórico de dividendos da Prologis. Não tenho o que falar, né? É excelente, né? É consistente, é crescente, e de 2021 para 2022 aqui a gente consegue ver um salto, né? Um aumento considerável que a gente vai ver no próximo slide, que foi de 17,36%. Vamos ver. Bom, aqui a gente pode ver que cresceu os 17,36% que eu falei aqui, ó, em um ano, tá? E que o CAGR, né, esse crescimento anual composto, ele é alto historicamente, né? Então, nos últimos 3 anos a gente viu 12,03%, nos últimos 5 a gente viu 10,55%, nos últimos 10 anos a gente viu 9,75%. Isso são aumentos de dividendos, né? Então, esse crescimento anual de dividendos que é muito elevado. Então, isso pode ajudar a gente a pensar que provavelmente nos próximos anos a empresa deve crescer bem seus dividendos e que, inclusive, se ela crescer 9%,
já é pouco comparando com o histórico dela de crescimento de dividendos, né? A empresa ela cresce os seus dividendos consecutivamente há 9 anos, o que é bom. Tá? Lá nos Estados Unidos a gente tem muita opção de empresa que cresce dividendos há muitos anos, tipo 30, 50 anos, mas 9 anos consecutivos já mostra a intenção da empresa, né? Porque ela existe com esse nome Prologis desde 1998 e faz parte do S&P, do S&P 500, né? Do índice, do principal índice aí da Bolsa Americana, desde 2003, o que é relativamente recente. Tá? Apesar dela ser uma empresa antiga, mas ela tem essa estrutura como ela tem hoje de forma recente, é muito recente. Então, isso sem a gente contar, né, se a gente levar em consideração que a grande maioria das empresas brasileiras nem chega perto de 9 anos consecutivos de aumentos de dividendos. Tá? Então, 9 anos é muito bom sim. Tá? Aqui a gente também vai ver o dividend yield dos últimos 12 meses, que está em 2,24%. Aqui o indicated yield, que é 2,49%, vou explicar. Isso é caso a empresa continue pagando o último dividendo que ela pagou. Então, se ela pagou um dividendo, o último dividendo maior do que o anterior, se ela continuar pagando esse último dividendo pelos próximos períodos, ela vai ter esse yield aqui, que é de 2,49, o que já é acima, né, do que a gente vê aqui no dividend yield dos últimos 12 meses dela. E aqui eu também trago, lógico, o dividend yield forward, ou seja, o que o mercado espera de dividend yield para essa empresa, né, para os próximos 12 meses, qual que é a estimativa do mercado dos analistas? É de 2,59% de yield, o que está acima do indicated yield e está acima dos últimos 12 meses, né, do dividendo dos últimos 12 meses. Aqui também a gente pode ver que a empresa ela paga dividendos trimestralmente, né, quarterly trimestralmente, e ela não tem aqui buyback e pagamento de dívidas anunciado específico. Então o shareholder yield, que é a soma disso tudo, que é justamente o quanto que o acionista ganha por investir na empresa, é igual ao dividend yield. Tá? Então não tem alteração aí, o shareholder yield é igual ao dividend yield nesse caso, tá bom? Que é de 2,24%. Bom, aqui a gente consegue ver o indicated yield da empresa nos últimos 5 anos. Hoje está num patamar interessante de yield, né? Quase aqui no meio do gráfico, né? Se a gente pegar aqui o gráfico histórico, está praticamente no meio aqui. Então está num momento razoável aí de dividendos. A empresa já teve um dividend yield ali perto de 2020, né? No pico da pandemia, ela teve um dividend yield de quase 4%, né? Ou pelo menos acima de 3,5%, né? O que foi um bom yield, mas foi momentâneo ali por conta da pandemia, né? Então hoje está assim num patamar interessante, inclusive é um dividend yield crescente aí, né, nos últimos meses, tá? E o que mais importa, claro, são os resultados da empresa. Vamos ver se essa empresa ela é uma empresa boa e sim a mesma consistência que a empresa tem nos dividendos, ela tem nos seus resultados, tá? Ela teve uma consistência muito interessante aí nos últimos 5 anos. Receita crescente com um CAGR aí de 13,3% nesses 5 anos. A margem variou um pouco, né? A gente vê aí essa queda de margem em 2020, que já retomou em 2021 para o patamar anterior, tá? Então a gente consegue ver aqui que ela retomou o patamar anterior, mas de qualquer forma ela se manteve em bons patamares mesmo quando estava em queda, né? O lucro cresceu nesse período também 12,3%, o que é bem interessante, né? Continua sendo um crescimento muito bom de lucros, tá? Aqui a gente vê também em cinza as estimativas do mercado para os próximos 3 anos, né? Aqui a gente está considerando 2022 estimado, porque a gente ainda não terminou, né, 2022, então a estimativa para esse ano e para os próximos 2 anos, com uma receita que deve continuar crescendo na mesma velocidade praticamente, né?
com um CAGR no período inteiro, ou seja, desde 2017 até 2024, de 12,1%, mais ou menos, né, um pouco abaixo aí da média que ela cresceu nos últimos 5 anos. E o lucro também nesse período inteiro de 7,9% no CAGR. Tá? Então são estimativas aí até relativamente conservadoras se a gente comparar com o histórico da empresa. Né? Então são estimativas de crescimento abaixo do que a empresa entregou na média aí no passado. Tá? Agora, avaliando os múltiplos, para a gente saber finalmente se essa queda que a empresa teve de mais de 20% é uma oportunidade ou não. A gente vê nesse gráfico aqui de preço sobre lucro, que parece que sim, né? Parece que abriu uma oportunidade aqui nesse último período, porque hoje a empresa negocia a 25,2 vezes, né, o preço sobre lucro, e a média, né, dos últimos 7 anos é de 32,4 vezes. Né? Assim, a gente vê que a empresa aqui, né, nesse passado recente expandiu muito os seus múltiplos, né, porque a ação subiu muito e o lucro não acompanhou tanto. Né? Recentemente as ações vêm caindo muito e também o lucro vem subindo. Então parece sim ser uma oportunidade aqui se a gente analisa o preço sobre lucro. Tá? Mas olhando o preço sobre receita, a gente já vê um cenário não tão igual, né? Não tão bom. Apesar da gente claramente ver uma queda importante aqui recente né, nesse múltiplo, então uma retração de múltiplo nesse último período, ainda está acima da média. Né? Hoje está em 17,55%, enquanto que a média é de 14,42% vezes, né? Eu falei por cento, mas é vezes. Então isso significa que ainda teria espaço para cair, tá? Bom, aqui a gente vê o preço desde o início do ano, né? De novo, aqui essa queda fica bem clara, né? E é justamente aqui que os múltiplos, né, começaram a ficar mais baratos, mas agora a gente vai começar a falar de patamares de preço que eu acho adequados, né? Quando, ou pelo menos em qual patamar de preço que você deveria comprar. Vamos lá. Aqui está a minha faixa de preço justo. Para quem não sabe, né, o valuation ele não dá um único preço justo, né, mas ele dá uma faixa de preço, porque, claro, o preço justo de um ativo ele depende de diversos fatores. Então, dependendo do cenário, pode valer um preço, dependendo do cenário, pode valer outro. Tá? Então, na banda inferior, a gente fica por volta de 112 dólares, tá? Nessa banda inferior aqui, e a banda superior fica cerca de 145 dólares. A gente vai ver aqui melhor que quando está abaixo dessa faixa, então quando está abaixo aqui dessa faixa interior, então abaixo de 112 dólares, a ação está muito barata. E quando ela está acima de 145 dólares, ela está muito cara para mim, tá? Segundo o meu modelo de valuation. É claro que se tiver nessa região aqui central, o que isso significa? Significa que você vai estar pagando um preço justo pela qualidade do negócio. É claro que não é fácil encontrar essas excelentes oportunidades, como por exemplo aqui nessa região, né? Que aqui seria sim uma excelente oportunidade para você comprar. Mas a boa notícia é que você não precisa investir justamente nessa região. Você pode sim comprar dentro dessa zona cinzenta aqui sem muito problema, né? Que tá tudo bem, tá? Agora, o mercado vê o preço justo da empresa bem acima do meu, o que é natural porque eu sou bem conservador, mas para o mercado, se você compra ali até 161 dólares, você vai estar fazendo um bom negócio. Ou seja, como o preço, né, hoje está abaixo do preço justo de mercado, então isso significa que estaria barato para você comprar as ações de PLD. Mas como está na minha zona cinzenta, não vejo uma oportunidade tão grande assim. Tá? Na minha opinião,
Quem tem a ação, quem tem PLD, pode manter, e quem não tem pode esperar um pouquinho ou aproveitar outras oportunidades, né? Talvez esperar o preço se aproximar um pouco mais dessa faixa de baixo aqui da minha faixa de preço, ou até mesmo esperar um pouco mais esse momento em que o preço vai ficar abaixo da minha faixa de preço justo, tá bom? Então, resumidamente, eu acredito que o preço ficou bem mais próximo do preço justo, depois dessa queda grande aqui, ficou abaixo do preço justo médio de mercado, né? A gente via aqui antes acima e agora abaixo do preço justo médio de mercado, o que é positivo, né? Traz um outlook positivo aí para a empresa, mas eu ainda acredito que tem espaço para cair um pouco mais, tá? A gente viu isso inclusive lá no indicador de preço sobre receita. Então eu espero que você tenha gostado desse modelo de vídeo, do conteúdo que eu passei. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de deixar o like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.